Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nós estamos gratos a Deus por podermos louvá-lo nesse momento de culto, podermos estar juntos, ainda que não fisicamente, mas como o povo de Deus, em um só espírito, em uma só fé. Eu quero convidar você para uma palavra de oração, pedindo a Deus que nos abençoe nesse momento, que Ele nos edifique. Feche seus olhos, falemos com Deus. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos abençoado tanto e de tantas formas. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado o conhecimento do Senhor como Deus, como Senhor sobre tudo e todos. Tem nos dado também o conhecimento de Jesus como nosso Senhor e Salvador. E tem nos mostrado a importância, ó Deus, de estarmos em comunhão contigo, de adorá-lo, de exaltá-lo. E o nosso pedido e desejo nessa hora é que o Senhor ministre aos nossos corações, que sejamos aqui, ó Deus, tocados pelo Teu Espírito e ofereçamos ao Senhor um sacrifício se agrade mesmo de tudo aquilo que vamos expressar ao Senhor nessa hora, e que aquilo que será feito nesse momento possa ecoar em outros momentos, continuar ecoando na nossa vida, na nossa semana, para que nós continuemos, ó Deus, com o que vamos expressar e com o que vamos receber do Senhor, adorando o Senhor na nossa vida a cada dia. Nós te pedimos, gratos por essa oportunidade, por esse privilégio, pela vida de cada pessoa, de cada família que está cultuando conosco nesse momento. Nós assim pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para a leitura de um texto bíblico, Deuteronômio capítulo 7, versículos 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus nesse texto: Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus e os amorreus, e os cananeus, e os fariseus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas alianças, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônios com os filhos dessas nações, nem darás suas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém, assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, e queimareis as suas imagens de escultura. Porque tu és povo santo, ó Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe o retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Quero frisar nesse texto o fato de Deus estar falando ao seu povo, lembrando a eles que eles foram escolhidos pelo Senhor, não porque tinham alguma coisa em si que impulsionasse o Senhor a isso, mas por amor. O Senhor inclusive enumera algumas coisas que eles poderiam pensar que tinham, mas não tinham. E nós entendemos que o mesmo se dá conosco. O Senhor nos ama, por isso nos escolheu para ser dele, nos chamou para andarmos e vivermos com ele. E como ele é Deus fiel, como diz o texto, ele mantém a sua fidelidade, cumprindo aquilo que ele mesmo fez, por ser o Deus que é, por ser o Deus poderoso e por ser o Deus fiel. Que nós tenhamos isso no nosso coração, na nossa mente, e ao adorar,
ao expressar ao Senhor as canções, ao louvá-lo com cânticos, nós possamos estar com isso no nosso coração, com a gratidão, porque o Senhor nos ama dessa forma, nos ama de forma tal que, mesmo nós não tendo nada em nós, não merecendo, Ele assim nos sustenta, nos guarda e nos escolheu para ser dele e para andar com Ele. Passo a palavra ao grupo Tribo Levi para nos conduzir nesse momento. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, acima de tudo, Pai, pela salvação em seu Filho Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz e ressuscitou por nossos pecados, Pai. Queremos agradecer também, Pai, pelo sustento financeiro que o Senhor tem dado a nós, Pai, e pela oportunidade que temos tido em contribuir em sua obra, Pai. Que o Senhor toque nos corações, Pai, daqueles que ainda não contribuem, e também que o Senhor venha tocar em nossos corações, Pai, para que possamos, Pai, a cada dia olhar para os nossos irmãos, ajudar aqueles que estão necessitados também. Nós te agradecemos, Pai, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Graças, paz, igreja, que Deus esteja abençoando a vida de vocês, onde quer que vocês estejam assistindo agora. Eu convido você a participar deste momento de comunhão com Deus, um momento de verdadeira adoração, porque, como diz o pastor, não é a gente que escolhe, Deus é que nos escolhe, é Ele que deu o seu amor, a sua vida por nós, e sem Ele a gente sabe que a gente não é nada. Que você esteja agora dizendo que Ele é o autor da sua vida, Ele é o autor de tudo que você é, e que cada dia mais você esteja cheio mais do Espírito Santo. Amém? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu vencer.
nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrenta, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Eu te busco, te procuro, Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero e te revela-te a mim. E sem ti eu quero mais.
possamos buscar a Deus a cada dia mais e dizer o quão santo Ele é nas nossas vidas, o quão importante Ele é na vida de cada um de nós, que possamos, como igreja, como corpo de Cristo, estar cada vez mais devotos a Ele, cada vez mais buscando santidade na presença de Deus. Tu és santo, poderoso, tu és digno, todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre. Eu canto e louvo ao Rei, é digno, e eu danço e prostro diante de ti. Eu canto e louvo ao Rei, é digno, e eu danço e prostro diante de ti. Minha vida em ti, tu és santo, poderoso, tu és digno, de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei, é digno, e eu danço e prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei, é digno, e eu danço e prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Amém, Pai, que tudo isso que louvamos a Deus agora seja de fato e de verdade em nossas vidas, que possamos adorar e engrandecer o nome dEle, porque realmente nós não somos merecedores de tamanha graça, tamanha glória, e que a cada dia que passa, Pai, por mais difícil que seja esse tempo que estamos vivendo, possamos encontrar refrigério, conforto e descanso na presença do Senhor, pois só o Senhor é bom, só o Senhor é misericordioso e sabe daquilo que precisamos, da Tua graça, do Teu amor, do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, conduza este culto agora com a Tua unção, que possamos escutar e ir direto de encontro aos nossos corações, porque a cada dia que passa necessitamos mais e mais de ouvir de Ti, mais e mais crescer em graça e estatura, Pai. Que o Senhor esteja abençoando a este grupo de louvor, Pai, esteja realmente entregando as suas bênçãos em cada lar, a cada pessoa que se dispõe a estar aqui para fazer o melhor para Ti, Pai. Que possamos realmente reconhecer que o Senhor é maravilhoso em nossas vidas. Essa é a minha oração, arrependido dos meus pecados em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Bom é poder louvar o nosso Deus, bom podermos também meditar na palavra do Senhor. Eu quero agradecer aos irmãos que têm estado nesse tempo representando aqui o Grupo Tribo Levi, e aos demais irmãos, como o Arthur, que tem aí atuado para a gente poder
levar esse momento de culto até a sua casa. E o nosso desejo é que Deus continue te abençoando e falando ao seu coração nesse momento. Eu tenho nesses dias lembrado algumas doutrinas básicas e fundamentais da vida cristã, lembrando até alguns temas que pensávamos quando fazíamos aí discipulado, lembrando de alguns textos que nos mostram e nos falam da importância de trazer lembrados as verdades do Senhor. E eu quero hoje pensar um pouco sobre a certeza da salvação, que é um tema muito comum e presente, mas vez ou outra nós nos damos conta que ele precisa ser lembrado. Os fundamentos para essa verdade precisam ser trazidos à nossa mente e ao nosso coração. E eu poderia fazer isso de muitas formas. Vou fazer, obviamente, todas elas teriam que ser baseadas na palavra e partindo dela, talvez olhando aí para os fundamentos da doutrina calvinista, como a Tulipe ou outros modelos assim. Mas eu quero lembrar, seguindo uma linha que John Stott usou certa vez, um livro que ele escreveu, e que é muito importante e com muita simplicidade, mas eu espero que o Espírito Santo fale com profundidade ao nosso coração. Esse é o meu desejo, a minha oração. 1 João, capítulo 5, versículos 10 a 13, é o texto do qual nós partiremos para pensar, então, nesse ensino bíblico. Primeira carta de João, capítulo 5, dos versículos 10 até o versículo 13, a palavra de Deus diz assim: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em um nome do Filho de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus, fala conosco, como já temos pedido nesse momento. Ministra ao nosso coração, que nós possamos, ó Deus, entender a Tua palavra e que o Teu Santo Espírito aplique-a ao nosso coração, para que possamos estar vivendo de forma tal que não haja dúvida em relação àquilo que o Senhor faz por nós e em relação àquilo que devemos crer e conhecer da Tua palavra. Ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Há um provérbio, se não me engano, árabe, que nós vamos até projetá-lo, porque as expressões são muito diferentes, muito parecidas, e a diferença é pequena, e eu quero então que você preste atenção nele, e ele fale sobre essa importância de saber, de uma forma geral. Ele diz assim: que não sabe, e não sabe que não sabe, é um tolo, evita-o. Aquele que não sabe e sabe que não sabe é um ignorante, ensina-o. Aquele que sabe e não sabe que sabe está dormindo, acorda-o. Aquele que sabe e sabe que sabe é um homem sábio, segue-o. Quando nós pensamos no saber e no conhecer, há muitas coisas e em muitos momentos que nós vemos isso. Às vezes se tem um conhecimento, se tem uma habilidade e ainda não se descobriu, e às vezes não se sabe disso. E esse provérbio ajuda a pensar nisso e mostra a importância de saber e de saber que se sabe, quando se tem algum conhecimento ou alguma habilidade, ou aplicando assim de uma forma geral. Quando nós pensamos no conhecimento da salvação, da vida eterna, como o texto nos diz, que inclusive ele diz que esse texto especificamente fala que ele foi escrito para sabermos da vida eterna. Então ele, no versículo 13, o último versículo que lemos, ele fala isso: escrevi a fim de saberdes. Então é algo que Deus quer que nós saibamos, que nós tenhamos o conhecimento claro dessa verdade no nosso coração, que nós temos a vida eterna. E quando nós falamos dessa certeza
e de saber que se tem a vida eterna, alguém disse certa vez que há 4 tipos de pessoas, que aqui vai ser parecido com o provérbio que eu disse há pouco, mas ele é diferente, porque alguém disse assim: há pessoas que não são salvas e sabem que não são salvas. Ela não é salva e sabe. Eu não sou salvo. São pessoas que são salvas e não sabem que são salvas. Pense em você antes de entregar a sua vida a Jesus ou antes de ser alcançado ou alcançada pela graça de Deus. Você era salva, mas você ainda não sabia. Há pessoas que são salvas e sabem que são salvas. Esse é o ideal para nós e é o que nós vamos buscar trazer mais firme ao nosso coração nessa hora. E o outro tipo de pessoa é aquelas que não são salvas e sabem que são salvas, ou acham que são salvas, que é o que nós classificamos como uma falsa certeza. E vamos voltar a isso daqui nesse sermão em algum momento. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, como eu disse, que esse texto nos aponta a essa realidade, a salvação é um presente que nos é dado por Deus. Lembramos isso já em tantas outras pregações e em algumas recentes. Lembrando que em Cristo, por conta daquilo que foi feito por nós na cruz, nós fomos reconciliados com Deus. Temos então a salvação. Mas a nossa salvação deve nos levar a ter a certeza da salvação. E aqui para muitas pessoas há um problema, porque há quem diz que nós não podemos ter certeza, que é arrogância ter certeza da salvação, que é presunção falar que se é salvo. Eu entendo que a Escritura nos fala diferente, e que há benefícios e bênçãos que nós colhemos por essa certeza. Mas eu quero pensar, por que nós podemos ter certeza da salvação, e vou fazer questão de classificar certeza da salvação para a vida eterna. Porque pode-se pensar em salvação, em um livramento de uma situação, em um problema ou enfermidade que Deus nos livra e nós fomos salvos daquela situação, mas aqui nós estamos falando da vida eterna. E a vida eterna é bem explicada na Bíblia. Muitas pessoas pensam na vida eterna como uma vida que vai começar quando se parte dessa vida, então se começa a vida eterna. Mas à luz das Escrituras, a nossa vida eterna começa quando nós conhecemos a Jesus, quando Ele nos chama para andar com Ele, quando Ele nos alcança por sua graça. Lembramos o texto do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, que diz: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então é no conhecimento de Deus, já nessa vida que nos é dada, e já começa a vida eterna. Mas olhemos para a Escritura e pensemos, em que se fundamenta a certeza da salvação para a vida eterna? Eu quero lembrar primeiramente que essa certeza está fundamentada na obra de Cristo consumada na cruz. O fato de lembrarmos e entendermos que Cristo morreu por nós na cruz, entendemos que isso se dá no nosso coração pela ação do Espírito Santo e nós assim cremos nisso, isso deve ser motivo para que nós tenhamos essa certeza e possamos falar certamente: eu sou salvo. Essa é a grande questão. Qual é o objeto da nossa fé? Em que a nossa fé se fundamenta? O que me faz pensar que eu sou salvo ou pode fazer alguém pensar que não é salvo? Eu me lembro que em um momento na história da igreja relativamente recente nós utilizamos muito o chamado evangelismo explosivo, em que basicamente 2 questões eram colocadas para se evangelizar alguma pessoa. Hoje ainda se usa, mas bem menos, talvez alguns acreditam que o modelo não é tão eficaz, mas eu entendo que ele tem o seu valor quando você vai conversar com alguém sobre Jesus e você vai fazer esse diagnóstico. Obviamente tem realmente as suas implicações, mas tem também o seu valor. Então, as perguntas eram as seguintes: você já chegou a um ponto na sua vida em que você sabe com certeza que quando morrer você vai para o céu? A maioria das pessoas responde sim a essa pergunta e responde sim
não só que chegou a esse ponto, mas sim que tem a certeza que vai para o céu. E segue-se a essa uma outra pergunta: se você morresse agora, mesmo que ainda não queiramos que isso aconteça, se você morresse essa noite e Deus lhe dissesse, quando você chegasse na porta do céu, por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? O que você responderia? O que você responderia? A maioria das pessoas com quem nós conversamos diz assim: eu fui uma boa pessoa, eu nunca fiz mal a ninguém, eu nunca matei, nunca roubei. E algumas pessoas diriam mais: eu vivi a minha vida para ajudar as pessoas, eu doei a minha vida em prol de outros. E talvez alguns diriam mais, diriam: eu frequentei a igreja, eu fui membro de uma igreja. E alguns talvez poderiam dizer: eu fui membro ativo de uma igreja. Por mais importante que todas essas coisas sejam, nenhuma delas é fundamento suficiente para que a gente possa firmar nelas a garantia, a certeza da nossa salvação. Observe as frases que eu falei. Todas elas começam com eu. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E na verdade isso revela uma confiança em si. Quando o homem pensa que ele por si mesmo pode por alguma coisa que faz alcançar a salvação. Mas a resposta deveria ser um sonoro Cristo como meu Senhor e Salvador. E quando se pensa em Cristo como Senhor e Salvador, tem que se lembrar daquilo que foi feito por nós na cruz. Quando Cristo consumou a sua obra e quando Ele se entregou para pagar o preço pelo nosso pecado e assim nos garantir uma vida com Deus, que já começa agora e continuará na vida futura. A palavra de Deus fala que foi necessário isso acontecer. Por alguma lei espiritual que Deus estabeleceu, o sacrifício deveria ser oferecido como pagamento pelo preço do pecado. Por isso Cristo teve que vir fazer isso. E a palavra de Deus diz que aos que Ele predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a Ele justificou, aos que justificou, a esses também glorificou. E esse texto de Romanos 8 diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Ele morreu na cruz, Ele se entregou, pagou o preço pelo nosso pecado. Como diz o texto, Deus não o poupou, não poupou o seu próprio filho, para que nós pudéssemos receber a salvação. Nós lembramos, como esse texto de Romanos 8, 30 a 32 diz, que nele nós fomos escolhidos, redimidos, restaurados, perdoados, glorificados já pela fé. Em Cristo isso já foi realizado, quando Ele se entregou na cruz e concluiu a sua obra. Como alguém pode olhar para isso, para esse ensino da Escritura, para Cristo na cruz, e não considerar essa obra consumada na cruz como fator tal que diga: posso ter garantia, tenho certeza da minha salvação? Até porque o próprio Jesus disse, quando Ele estava na cruz: está consumado, está pago. Essa palavra no original, creio que a maioria já ouviu essa explicação, ela tem o sentido de uma linguagem comercial, de uma dívida que precisava ser paga, e é isso que Jesus está falando. O preço está pago. O sacrifício de Cristo é suficiente para a nossa salvação. Achar que Cristo me salvou e eu não posso ter certeza da salvação é desconfiar disso. É desconfiar do que o que Cristo fez nos garante a salvação. Mas a Escritura é clara, Ele já consumou. Não há nada que nós possamos fazer para completar aquilo que Ele fez. Por isso a certeza da salvação para a vida eterna está fundamentada na obra
consumada por Cristo na cruz. Mas também a certeza da salvação está fundamentada nas promessas de Deus afirmadas na Escritura. Jesus consumou a sua obra, e a palavra de Deus nos garante que, olhando para aquilo que Cristo fez, nós podemos ter essa certeza e podemos fazer essa afirmação. A afirmação de Deus, ela endossa a obra consumada por nós na cruz. E nós entendemos que, se o Filho se entregou como sacrifício por nós, o Pai aceitou o sacrifício do Filho em nosso lugar, por nós, morrendo para nos dar a salvação. Por isso nós podemos ter certeza da salvação, ter certeza que aquilo que foi feito garante a nossa salvação, e Deus nos fala que nós podemos ter essa certeza. Eu volto novamente ao texto que lemos, no versículo 13, ele diz: essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Aí está escrito mostrando que há um testemunho que é dado pelo próprio Deus, para que nós possamos ter essa certeza, saber sem dúvida, sem sombra de dúvidas, que nós temos a salvação. Não é para ter dúvida. Observe o que diz o versículo 10, onde lemos: aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Por isso, toda pessoa que crê em Jesus tem que dar crédito a Deus. Isso é sério, porque não dar crédito a Deus é fazê-lo mentiroso. Então fala: não, eu entendo que Ele me salvou, mas não sei se eu posso ter certeza dessa salvação. Como assim? Como isso é possível? Se Ele fez, e Ele nos fala que nós podemos e devemos saber que temos, nós podemos afirmar isso, baseado naquilo que Ele nos diz, baseado nas promessas que Deus nos faz. Como o texto diz, afirmar o contrário é fazer Deus mentiroso. Olha isso. Fazer Deus mentiroso, porque Ele está falando alguma coisa e nós não estamos afirmando e concordando com aquilo que Ele diz. E nós olhamos para a Escritura e vemos inúmeros textos, inúmeras expressões que nos dão essa garantia. Eu lembro, por exemplo, o texto de João 10, 28, quando o próprio Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Essas palavras então foram ditas por Jesus. E quando nós olhamos para esse texto, ele diz: jamais perecerão. Obviamente nós sabemos que isso não quer dizer que nós não passaremos pela experiência da morte, a menos que Cristo volte e nos encontre ainda com vida. É o que muitos de nós aspiramos, desejamos. Mas ele diz que há uma vida verdadeira que é garantida e prometida para nós por conta de estarmos em Jesus. Por isso, jamais pereceremos. E se jamais pereceremos, podemos ter certeza dessa vida que Cristo afirma que nos é dada, e que nós podemos então, lembrando daquilo que é afirmado por Deus na Escritura, termos essa segurança. Nada, nem ninguém pode nos tirar das mãos de Jesus. É isso que Ele afirmou: ninguém as arrebatará da minha mão. Esse é o melhor lugar para estarmos. Não só porque nós estamos sendo cuidados pelo bom pastor, pelo Deus Supremo que nos ama, mas também porque ninguém pode nos tirar das mãos do Pai. E quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos isso: a salvação é garantida a nós. Essa vida eterna que a palavra de Deus diz que Deus nos deu, ela está como uma garantia. Por isso o versículo 12 do texto que lemos diz isso: aquele que tem o Filho de Deus tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Simples assim, como esse versículo diz. E eu gosto sempre de lembrar que vida é essa que ele está falando, olhando para o versículo anterior, quando ele diz que a vida eterna está no seu Filho. Então ele está falando da vida eterna. Essa vida, então, ela nos é dada e ela nos é garantida por aquilo que Deus nos promete na palavra.
podemos acreditar em Deus. Devemos dar crédito a Deus e não desconfiarmos daquilo que Ele fala. E isso traz ao nosso coração segurança. Relacionada à salvação, Jesus promete a nós vida eterna, perdão dos pecados, uma vida nova, filiação na família de Deus, o selo do Espírito Santo e tantas outras bênçãos espirituais. Isso deve estar presente na nossa vida, no nosso coração, essa certeza de que nós somos de Deus e de que nada pode mudar isso. Para mudar isso, teria que ser mais poderoso que Deus, mais forte que Deus, teria que falar com mais autoridade que Deus fala na sua Escritura. E eu não conheço ninguém, nenhuma pessoa ou ser no universo que pode fazer isso. Mudar aquilo que Deus falou, mudar aquilo que Deus fala, mudar aquilo que Deus faz e nos prova na sua Escritura, que nós podemos descansar nisso. Então a nossa certeza está fundamentada nessas promessas de Deus. Esse é um assunto que a gente trata sempre quando nós estamos dando os primeiros passos, estamos acompanhando alguém que está dando os primeiros passos na fé cristã. Por isso, aqui na 10ª igreja já fizemos isso com alguns irmãos. E quando a gente fala sobre isso, a gente dá alguns versículos para decorar. Sei que você está em casa, e os irmãos aqui também do louvor, lembrando os versículos que decoraram. Que é para trazer essa segurança. São promessas. E a gente pega alguns bem característicos para que a gente possa ter essa certeza que Deus está nos falando pela sua palavra e eu posso crer nisso, não há por que desconfiar disso. Então, um deles é esse, João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. O outro é João 5, 12, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E o outro é João 6, 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. São promessas, dentre tantas outras que poderíamos mencionar, que dão essa garantia, porque nós olhamos aquilo que Deus está falando e cremos. Nós damos crédito a Deus. Por isso, isso nos garante e nos dá tranquilidade para falarmos que nós temos a certeza da salvação. Mas a certeza da salvação para a vida eterna está fundamentada também, em terceiro lugar, no testemunho interior e exterior do Espírito Santo. Nós falamos de um testemunho interno e um testemunho externo. Testemunho interno é aquilo que o Espírito Santo de Deus faz no nosso coração. E interiormente, ele confirma que nós somos filhos de Deus. O texto de Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Há uma outra tradução para esse texto que diz assim: esse mesmo Espírito se une ao nosso Espírito para dar testemunho que somos filhos de Deus. E nós cremos naquilo que Deus fala. Então, podemos crer que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, se Deus nos garante isso, essa é uma expressão também que fundamenta a nossa garantia do nosso relacionamento e da nossa vida eterna com Deus. Nós sentimos o amor de Deus diante de várias expressões dele. Nós vemos o seu amor, sentimos o seu amor, ministrando ao nosso coração, falando conosco, habitando em nós. É assim que o Espírito faz. A palavra de Deus diz que quando nós cremos no Senhor, ele vem morar em nós. Nós somos santuário do Espírito Santo. E vez ou outra, nós temos uma expressão disso. É justamente num dos momentos que, às vezes, muitos questionam se pode ter certeza da salvação ou não, como no momento de ter cometido algum pecado, é que há evidência aí, pela tristeza que vem no coração por conta do pecado, que se é salvo, que se pode ter a certeza da salvação. Porque se ao errar, ao pecar, contrariar a vontade de Deus, sente esse peso no coração, é o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que é o Espírito que nos convence do pecado, e ele está habitando em nós, e onde ele habita, não habita também o pecado de uma forma pacífica. Por isso nós sentimos, nós nos entristecemos quando nós pecamos. É o Espírito Santo de Deus agindo em nós.
deve ser assim. Pode ser em um outro momento que alguém tenha uma crise de consciência, mas para nós que cremos em Deus e temos o Espírito habitando em nós, não é isso. É o Espírito Santo. É o testemunho interno do Espírito mostrando no nosso coração, na nossa vida, que nós somos salvos e a nossa vida, portanto, deve ser diferente. Tudo isso que Deus faz na nossa vida, faz no nosso coração, Ele traz por isso e com essas coisas essa convicção que nós somos de Deus, e Ele vai assim confirmando. Essa testificação do Espírito Santo é mais que um convencimento intelectual. Às vezes a gente fala disso na mente, mas é mais que isso. É mais que um mero sentimento, é mais que uma expressão emocional em que eu senti e falo, olha, eu sinto que eu sou salvo por Deus, o Espírito Santo está falando ao meu coração, eu estou sentindo isso. Não, é mais que isso. É por isso que o texto fala dessa como uma realidade espiritual, do Espírito falando ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E isso nos dá essa garantia. Isso nos dá a possibilidade de falar que nós temos essa vida eterna e podemos ter certeza dessa vida que nos é dada em Jesus. Mas há o testemunho externo. E quando nós falamos do testemunho externo, nós estamos falando de conduta e caráter, que são duas coisas que devem também ser vistas na vida de todo aquele que é salvo. E eu vou lembrar só um texto de tantos outros que poderia lembrar, que é o texto do fruto do Espírito, que está registrado em Gálatas 5, 22 e 23, quando a palavra de Deus fala, nesse contexto em Gálatas, falando da luta da carne com o Espírito, que a ação do Espírito em nós produzirá um fruto, que se evidencia em amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas que o Espírito Santo vai agindo e vai produzindo ao agir na nossa vida, elas vão evidenciar que nós somos salvos. Por isso que eu disse há pouco que quando nós erramos, quando nós pecamos, contrariamos a vontade de Deus, nós não conseguimos ficar como se isso fosse uma coisa normal. Porque o Espírito fala ao nosso coração e porque nós também já vamos querer evidenciar essa vida diferente no dia a dia. Então, aliada à convicção da obra de Cristo e como resultado da ação de Cristo para a nossa salvação, a nossa vida é transformada. E eu disse que ia voltar aqui a menção que eu disse das pessoas em relação à certeza da salvação lá no início do sermão, que eu disse daquelas pessoas que têm uma falsa certeza. E muitas vezes a falsa certeza vai se ver aqui. Quando alguém diz, fui salvo, posso fazer o que eu quiser, posso viver do jeito que eu quiser. E sempre que alguém fala isso, eu sou levado a dizer, essa é uma falsa certeza. Porque a verdadeira certeza nunca diz isso. Quando se tem certeza e quando a salvação está no coração daquele que é redimido por Cristo, ele vai querer viver, a pessoa vai querer viver uma vida diferente. Então a gente precisa lembrar isso. Essa é também uma fundamentação. O testemunho interno e externo do Espírito Santo vai evidenciar e vai nos garantir que nós temos a certeza e podemos ter a certeza da vida eterna. Pensando nisso para essa mensagem, me deparei, creio que providencialmente, no devocional do Charles Spurgeon, com a meditação sobre isso, em que ele diz, parte dela diz assim, se você afirma ser cristão, mas busca prazeres no mundo, sua profissão de fé é falsa. Mas se você acha que se pudesse cair em pecado sem punição, e ainda assim isso seria em si mesmo a punição, se você pudesse ter o mundo inteiro e habitar nele para sempre, mas você pensar que estar nele sem Deus seria um sofrimento para você, você estar separado de Deus, você consideraria isso muito penoso, porque você quer Deus na sua vida. Deus é o que você almeja. Então, você é um filho de Deus. E é isso que nós estamos lembrando aqui. Quem fala, sou filho de Deus, mas tem uma vida
que não condiz com ser filho de Deus, essa é uma falsa certeza. Quando fala eu sou salvo e tem certeza, mas não vive correspondendo a essa vida, é uma falsa certeza. Mas mesmo quando se tem uma vida de caráter por conta da ação do Espírito Santo, mesmo quando se pode errar, mas não se quer errar porque o Espírito Santo está na vida e se lembra do amor de Deus para conosco e queremos corresponder a esse amor, podemos fazer essa afirmação de Charles Spurgeon: então você é um filho de Deus. Nós somos levados a viver em novidade de vida. Romanos 6,4 nos diz isso. Nós somos levados, quando salvos, a buscarmos Deus, a desejarmos Deus, a desejarmos as coisas de Deus, no relacionamento com Ele, independente de outras pessoas ao nosso redor estarem vendo, estarem nos motivando ou não, porque nós somos de Deus e queremos testemunhar dele. Então nós temos tanto o testemunho interno, o Espírito Santo falando ao nosso coração, como o testemunho externo, com a nossa vida em caráter e conduta a cada dia, dando, fundamentando essa certeza da vida eterna. Eu disse no início que eu entendo que Deus quer que nós tenhamos essa certeza. Até porque a Bíblia diz isso: essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes. Ele não fala para vocês ficarem em dúvida se não, é para saber que tem. E se sabe que tem certeza. Então você pode afirmar isso. Posso ter certeza da minha salvação, eu tenho certeza da minha salvação. E eu quero convidar você para vivermos isso, vivermos essa palavra que temos lembrado aqui essa noite. Primeiramente, entendendo, como alguns pensam diferente, mas entendendo que não há incompatibilidade entre a certeza da salvação e a humildade. Essa é uma acusação que muitos fazem quando se fala da certeza da salvação, que é arrogância, que é presunção, falar eu sou salvo. Conforme o jeito que falar, pode ser mesmo. Mas a verdadeira salvação, aquele que entende a graça de Deus em Cristo, aquele que foi tocado pelo Espírito Santo e está reconhecendo o amor de Deus, nunca dirá de forma soberba e presunçosa, mas sempre de forma humilde, porque não há um eu fundamentando a salvação, a Cristo. Há o reconhecimento e a consciência de que não é algo que foi feito por si mesmo, mas algo que foi feito por Deus, que dá essa possibilidade. Quem tem a certeza da salvação, à luz das Escrituras, nunca terá a atitude do fariseu retratada na parábola do fariseu e do publicano, em que ele olha para o outro com desdém. E a palavra de Deus diz que ele que olha para o outro com desdém não foi justificado. Mas aquele que não ousava levantar os olhos para falar com Deus, esse sim foi justificado. Mas não há incompatibilidade. Podemos ter certeza, e a verdadeira certeza ela se traduz sempre em humildade, por reconhecer que isso é pela obra de Cristo e não por algo feito por nós mesmos, por aquele que está afirmando a salvação. Mas eu convido também para vivermos a palavra em segundo lugar, afirmando as razões e os fundamentos para uma certeza plena da salvação para a vida eterna. Muitas pessoas às vezes não têm certeza e isso pode gerar algumas dificuldades na vida. Mas nós temos razões para ter certeza. Nós temos os fundamentos, como lembramos há pouco. Lembramos aqui só 3 que são fundamentais, cruciais. Falando só 3 porque poderíamos mencionar outros, mas esses 3, inclusive até porque está sendo embasado na Trindade, mencionei em cada um deles uma das pessoas da Trindade, mostrando que nós temos fundamento para estarmos seguros da nossa salvação, mas nós temos também razões. Primeira razão é para desfrutar a vida que Deus nos dá. Como que eu posso desfrutar de alguma coisa que eu não tenho certeza se eu tenho ou não? Já pensou nisso? Alguém te dá alguma coisa e você vai desfrutar daquilo. Alguém fala, toma aqui uma casa de presente. Está em tal endereço aqui a chave, você chega lá. E você fala assim, não, porque eu não sei se essa casa está lá ou não está.
Como que eu vou desfrutar de alguma coisa que eu não sei se eu tenho? Nós temos que ter certeza para podermos desfrutar devidamente da vida que Deus dá. Uma outra razão é porque quando nós entendemos a salvação e a certeza da salvação, nós teremos paz de espírito, pela certeza do perdão que nos é dado diante da acusação da consciência. E esse é um problema que muitas vezes se tem quando não se tem certeza. Ora, acha que se está salvo, mas se pecar não se está salvo. Olha o que foi feito então nesse momento da obra de Cristo na cruz. Ela não é suficiente para o perdão desse pecado e não é suficiente para todos os pecados que eu já cometi e ainda vou cometer, que você já cometeu e ainda vai cometer. Por isso nós podemos ter paz no nosso coração. É assim que Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Mas uma outra razão é para que possamos ajudar outros. Muitos, às vezes, estão inseguros espiritualmente porque não têm certeza se é salvo ou não. Não sabe se pode ter essa certeza. E uma vez que nós temos a certeza, olhamos para a palavra, entendemos a obra de Cristo, podemos ajudar essa pessoa e falar: fique tranquilo. 1 João mesmo diz que se o nosso coração nos acusar, nós podemos ter a garantia e tranquilizarmos o nosso coração na presença de Deus, porque Ele é Deus, Ele nos salvou e garante a nossa salvação. Então nós podemos ajudar outros a terem também essa paz que todos devemos desfrutar. Mas eu quero convidar você também para vivermos essa palavra submetendo os sentimentos à verdade da Escritura em momentos de questionamentos. Um dos momentos que algumas pessoas questionam a sua salvação são os momentos em que cometem algum pecado. E realmente esse sentimento vem. E às vezes a pessoa diz, como eu disse há pouco: será que eu sou crente? Será que eu sou salvo? Eu fazendo isso? Eu que sei que não podia fazer isso? Esse sentimento vem. E em certo sentido eu acho que é bom que ele venha, principalmente se ele é pela ação do Espírito Santo, para mostrar no coração que isso não deveria ter sido feito e deve ser corrigido. Mas ele não é razão para pensar que não se é salvo, se nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. O texto nos diz, onde nós lemos, que a razão de termos a salvação é porque nós cremos. Ele diz no final do versículo 13: a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então ele não diz a vocês que não cometem pecado. Ele diz a vocês que creem no nome do Filho de Deus. E é o fato de crermos no nome do Filho de Deus que vai nos ajudar a lidar com esse momento de pecado, para não estarmos nele, não ficarmos nele, na linguagem de 1 João, não permanecermos no pecado, mas buscarmos testemunhar de forma externa, como lembramos há pouco, com a nossa vida, da obra de Cristo em nós, transformando o nosso coração e nos levando a uma vida de santidade. Que tenha mais valor para mim e para você, para cada um de nós, a obra de Deus, a obra consumada na cruz, do que os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos não são uma fonte segura, nem para salvação e para várias outras coisas. Hoje sentimos alguma coisa, amanhã sentimos outra. E se nós olharmos para os nossos sentimentos em relação à nossa salvação, poderia ser assim: hoje eu sinto que eu sou salvo, amanhã não sinto, ontem eu não sentia. Que valha mais aquilo que Deus diz do que aquilo que nós sentimos, que as nossas emoções. Que Deus nos abençoe e que nós desfrutemos das bênçãos, não só da salvação, que já é uma grande bênção, e a gente enumera como a maior que podemos ter, mas ela pode e deve ser acompanhada também da certeza da salvação, da segurança que nós temos, por conta daquilo que Cristo fez na cruz por nós, por conta daquilo que Deus nos promete e por conta da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, no nosso coração, nos levando
a viver uma vida santa. Que Ele nos abençoe para que nós tenhamos essa segurança sempre. Amém. Convidar o grupo para mais uma canção. Amém. Louvado seja Deus pelo privilégio de adorá-lo, de cultuá-lo. Nós vamos encerrar esse momento com uma palavra de oração. Estamos vivendo dias difíceis, dias em que a gente tem passado por um momento singular na nossa história. E a nossa oração tem sido para que Deus continue nos sustentando nesse tempo. Nós vemos que parece que o vírus está cada vez mais próximo a nós, isso nos faz também intensificar as orações e a gente deve continuar clamando. Nós vamos nessa oração lembrar da família no altar dessa semana, o irmão Alexandre, a gente ora por ele e continuamos orando também por aqueles irmãos que têm passado por lutas, por dificuldades. Eu convido você então para essa palavra de oração. Falemos com o nosso Deus. Deus, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pela oportunidade de
Orar ao Senhor. Muito obrigado porque nós somos lembrados que nós devemos, ó Deus, uma vez que cremos no Senhor e reconhecemos a Jesus, obedecê-lo, como essa canção que foi entoada diz. Nos ajuda, ó Deus, para que possamos viver assim conforme a Tua palavra. Principalmente, ó Deus, como lembramos aqui nessa mensagem, trazendo essa certeza ao nosso coração da obra de Cristo, daquilo que o Senhor fez por nós, daquilo que o Senhor nos fala. Cuida de nós, cuida da nossa igreja nesses dias. Continua, ó Deus, a nos abençoar e a nos sustentar. Cuida de cada pessoa, de cada família. O Senhor conhece cada necessidade específica. O Senhor conhece as necessidades que nós não conhecemos. O Senhor conhece aquelas que nós achamos que são necessidades e não são. Deus, nos orienta, nos direciona para que possamos entender o querer e o agir do Senhor. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando nessa semana, nos dias vindouros, principalmente lembrando desse tempo que vivemos, que nada tire do nosso coração, que nada nos roube aquilo que nós conhecemos do Senhor, da Tua palavra na nossa vida, no nosso coração. Obrigado pela vida de cada pessoa aqui, cada um dos irmãos, irmãs também nas suas casas, outros que posteriormente verão essa gravação, que o Senhor fale aos corações, ministre, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Colocamos diante do Teu altar a vida do Alexandre, sua casa, sua filha. Que o Senhor abençoe, ó Deus, guiando e sustentando, dando dia a dia o conhecimento da Tua vontade, a disposição, ó Deus, para o cumprimento da Tua vontade. O Senhor conhece cada necessidade do Alexandre, cada desejo do coração, cada expectativa, ó Deus, do Senhor. Que o Senhor continue ministrando, ensinando e firmando sempre a Tua palavra no coração dele a cada dia, a cada instante. Abençoa os irmãos que têm nesse dia passado por luto, por dificuldades com familiares, com vírus, com Covid. Que o Senhor dê sabedoria e direção a cada um para o tratamento e para os cuidados. E dê, ó Deus, a bênção da cura, nós te pedimos, na liberdade que o Senhor nos dá. Faça isso, Deus, por graça e misericórdia do Senhor. E para alegria nossa, nós te suplicamos, em nome de Jesus. E agora, irmãos e irmãs, Deus abençoe em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Ele, com sua graça, unção e poder, nos conduza e nos guie, hoje e para todo sempre. Amém.